Imagina a seguinte cena. Uma criança, lá pelos seus 4 ou 5 anos, tá super, assim, empolgada. Uhum. Aquela energia toda, né? Exato. Ela corre pra sala porque quer contar uma história incrível que acabou de inventar sobre, sei lá, um dinossauro. Clássico. E, tipo, na cabeça dela, a narrativa é perfeita, o vocabulário tá todo ali, a intenção também. Mas na hora que ela abre a boca, as palavras tropeçam. Os sons saem trocados. Isso. E em vez de ouvir a história do dinossauro, o adulto que tá ali para tudo e diz, tipo, não, não é assim que fala. Repete comigo. Nossa, é de partir o coração quando a gente coloca nesses termos. E de repente a mágica acaba, né? A empolgação some na hora. Some total, porque a gente tem a tendência de achar que essas trocas de letras, o que muita gente chama por aí de dislalia, são só um problema mecânico. Tipo um pequeno defeito na máquina. Exato, um ajuste de pronúncia. Mas essa criança, que só queria se conectar, começa a aprender uma lição muito cruel. A de que é mais seguro ficar em silêncio do que tentar falar. Pois é. E, olha, ok, vamos desempacotar isso. Porque o nosso mergulho profundo de hoje nos materiais sobre comunicação infantil, ele é muito revelador e vai muito além da correção mecânica de palavras. Muito além. A gente está analisando um material fonoaudiógico e psicopedagógico riquíssimo, que traz um choque de realidade logo de cara. A nossa missão aqui hoje é desconstruir esse ciclo, porque o maior problema não é o som que sai errado. O verdadeiro vilão é a vergonha. A vergonha e, claro, o isolamento que vem a tiracolo, sabe? Historicamente, se a gente olhar para como a sociedade lidava com a fala, o foco sempre foi a perfeição acústica. Sim, criar mini-locutores de rádio. Exatamente isso. O R tinha que vibrar certinho, o S tinha que ser sibilante. Mas o que é fascinante aqui é que a fonoaudiologia moderna mudou o foco completamente. Saiu o som perfeito e entrou o quê? Entrou a funcionalidade comunicativa e principalmente o bem-estar psicossocial da criança. E faz todo sentido, né? Porque para quem está escutando a gente e convive com crianças, seja na família ou trabalhando em escolas, entender isso gera muita empatia. A comunicação não é um teste de perfeição acústica. Longe disso, é um direito de participação. Só que a gente costuma ter a ilusão de que a criança não percebe que fala errado, que ela vive numa ignorância abençoada até um adulto apontar o dedo. Nossa, isso é um mito gigantesco. A fonte mostra exatamente o oposto. Muito antes de um adulto perceber, a própria criança já sacou que a fala dela é diferente dos coleguinhas. Ela se ouve os outros e compara. E aí é boa intenção do adulto de querer consertar tudo vira um gatilho terrível, né? Porque essa correção bem intencionada gera uma ansiedade de desempenho pesada. E eu fiquei impressionada lendo o material, porque não é só emocional, tem um efeito físico imediato. Totalmente físico. Quando o cérebro entra nesse estado de ansiedade, de medo do julgamento, ele dispara a resposta de lutar ou fugir. E o efeito colateral disso é a tensão muscular. Ah, claro! No caso da fala, a gente está falando da musculatura orofacial. Lábios, língua, mandíbula, Fica tudo tenso. tudo enrijece. Sabe o que me veio à cabeça? É como tentar tocar um violino. Você precisa de movimentos super delicados. Mas imagina fazer isso com os músculos do braço completamente travados pelo pânico. Uma analogia perfeita. O som vai sair totalmente arranhado, desafinado. Inevitável. A articulação da fala exige uma coordenação motora finíssima. Se o músculo trava, a criança erra mais ainda. E é aí que entramos no ciclo invisível da vergonha que a fonte menciona. A criança erra, sente vergonha, o corpo tensiona, ela tenta de novo e erra mais. E, eventualmente... Ela desiste. Exato. Ela entra na evitação. E essa evitação toma formas bem sutis no dia a dia. A fonte elenca comportamentos que passam batidos por muita gente. Como a recusa em ler em voz alta, por exemplo. Isso. Ou a criança começa a substituir palavras difíceis por gestos. De repente ela só responde com sim, não ou aponta. Em casos mais extremos, chega no silêncio seletivo ou numa crise de choro antes de ir para a escola. E é crucial entender que esse silêncio seletivo não é teimosia, não é preguiça e muito menos falta de vocabulário. É um mecanismo de defesa. A lógica da criança é simples. Se eu não falar,
ninguém me corrige. E eu não sofro, exatamente. Tem que ser acolhido, não forçado. Mas olha, lendo isso, me surgiu uma dúvida enorme, e acredito que seja a dúvida de quem nos acompanha também. A fonte fala de marcos de desenvolvimento. Diz que, até os 3 ou 4 anos, trocar letras é esperado. Sim, o cérebro tá mapeando a boca ainda. Mas a partir dos 4, 5 anos, se pessoas de fora da família não entendem o que a criança diz, é hora de agir. A fonte até alerta para não esperar passar com o tempo. Esse alerta é fundamental. Então, se os pais notam que a criança está se isolando, qual é o limite entre dar aquele espaço para ela não se sentir pressionada e acabar negligenciando o problema? Essa é uma linha fina, mas a diferença é que dar espaço não significa ignorar. O silêncio tem que ser acolhido, mas acolher é validar o desconforto. Não fingir que o problema não existe. O limite é: você tira a pressão de cima da criança em casa, não obriga a falar, mas procura um diagnóstico fora, com um fonoaudiólogo. Entendi. A ação é externa, o ambiente em casa tem que ser o porto seguro, e isso nos leva para a nossa segunda parte, que é desconstruir a correção em casa. Como validar sem reforçar o erro. O material bate muito na tecla das interrupções públicas. Interrupção em público é honestamente devastador para a criança. Aumenta a consciência do erro e a frustração. E a solução prática que a fonte traz é genial, a dica 1 do material. Eles chamam de técnica de modelagem indireta, ou recast. Em vez de confrontar o erro, você devolve o modelo. A fonte dá o exemplo clássico. A criança aponta e diz: "Eu quero pato." Mas ela quer o prato. Isso. A reação instintiva do adulto é dizer: "Não é prato." Mas o recast propõe responder "Ah, você quer o prato? Vou pegar o prato." E só, sem exigir repetição. Exato. Mantém o fluxo comunicativo. E a dica 3 do material vai na mesma linha, que é focar na validação da ideia e da coragem da criança, não na perfeição fonética. Até sugerem criar um script de crise. Como funciona esse script? Enquanto a criança trava e a ansiedade bate, o adulto pode dizer algo como: "Eu vejo que ficou difícil falar agora. Não tem pressa. Eu te entendo e tô aqui com você." Nossa, um kit de primeiros socorros emocionais. E também fala de estratégias lúdicas, né? Jogos de narrativa, gravar vídeos curtos onde a criança é a diretora, uso de fantoches. Tudo para tirar o peso da fala e focar na brincadeira. Mas olha aqui é que fica realmente interessante. Deixa eu fazer o advogado do diabo. Se os pais só usarem esse recast e nunca, em momento nenhum, exigirem a repetição correta, a criança não vai achar que está falando certo e cristalizar esse erro para o resto da vida. Olha, esse é o maior medo de todo mundo, mas a ciência diz que não. E o motivo é que o feedback corretivo, explícito, aquele repete de novo, deve ficar restrito à sessão de terapia. Ou a momentos bem privados. Sim. Porque em público, a prioridade é o fluxo comunicativo. Para a criança corrigir a fala no meio do jantar, ela precisaria de algo que a gente chama de consciência fonológica. Que seria focar na mecânica do som, né? Exato. Pausar o cérebro, esquecer a fome, esquecer a conversa e focar na arquitetura muscular da sílaba. Para uma criança sob ansiedade, isso é impossível. A regulação do sistema nervoso precede qualquer reorganização da fala. E a prioridade é ela continue querendo falar. Faz todo sentido. Mas aí a gente sai do porto seguro de casa e entra na dica 2 do material, a escola. O maior campo de batalha. Ou a maior rede de apoio. Depende de como a escola age. E as fontes trazem como a família pode agir tanto legalmente quanto pedagogicamente. Sugerem fazer uma parceria com a escola, levando um resumo da avaliação do fonoaudiólogo. Usando uma linguagem sempre colaborativa. Sim. E solicitar adaptações razoáveis, dar mais tempo para as respostas, evitar a leitura obrigatória em voz alta para a turma toda, permitir usar recursos visuais nas apresentações. Isso alivia uma carga mental absurda da criança. Mas a parte do amparo legal brasileiro me deixou chocada. Não é um favor da escola.
O texto cita a Lei 13.185 de 2015 do combate à intimidação sistemática. A lei do bullying. Lei Brasileira de Inclusão. A escola tem um dever legal de acolher e mediar isso. O material até propõe rodas de conversa sobre a diversidade da fala para prevenir que imitações e apelidos comecem. E ter um protocolo de intervenção imediata para zombarias. Se conectarmos isso ao cenário maior, a escola é corresponsável. Porque se o manejo for ruim, essa dificuldade na fala vira um rótulo permanente. É como se os pais parassem de agir como advogados de defesa, que vão lá só para apagar o incêndio depois que a criança chora, e passassem a atuar como arquitetos. Como assim, arquitetos? Tipo, usando a lei de inclusão como planta baixa para construir, em parceria com a escola, um ambiente seguro antes da crise acontecer. Porque, pensa bem, como essa dinâmica social hostil afeta o rendimento? A criança não consegue focar no aprendizado. Destrói completamente o rendimento e o vínculo social, ela passa a odiar o ambiente escolar. O cérebro dela está focado em sobrevivência, não em matemática. É muito pesado. E isso nos leva para a expansão dessa lente. A gente falou de casa, falou da escola, e a dica 4 e 5 entram no lado clínico e social. É preciso saber diferenciar o que é transtorno do que é identidade cultural. Nossa, isso é um aviso crucial do texto. Sim, o material deixa muito claro que inteligibilidade importa mais que perfeição. E que sotaques, traços regionais, variações dialetais não são erros. De jeito nenhum. A fonoaudiologia não atua para padronizar a fala de ninguém. Mas, considerando esse aviso crucial sobre cultura, quão fácil é para a sociedade, ou mesmo para educadores desavisados, confundir um sotaque regional marcante com um erro que precisa ser consertado urgentemente? Isso levanta uma questão importante, porque é extremamente comum. Existe um preconceito linguístico forte, mas a fonoaudiologia só atua quando há prejuízo na inteligibilidade ou no desenvolvimento da criança. O verdadeiro marcador de evolução é a comunicação eficaz. Como medir isso em casa? O material dá umas dicas ótimas. Sim. Se perguntar, a criança inicia conversas com mais frequência? As pessoas entendem o que ela diz sem pedir repetição o tempo todo? A ansiedade diminuiu? Se a resposta for sim, tá dando certo. Não precisa homogeneizar artificialmente a fala dela para parecer com a televisão. Perfeito. E a dica 5 é justamente buscar um profissional para o diagnóstico diferencial. O texto menciona que a gente usa a palavra dislalia para tudo, mas na clínica as coisas são separadas, né? Sim, pode ser um atraso fonológico, pode ser um transtorno fonológico ou algo como a apraxia de fala. Qual a diferença prática para a apraxia? Na apraxia de fala infantil, é um problema no planejamento motor. O cérebro sabe o que quer dizer, tem o vocabulário, mas a mensagem falha no caminho até os músculos da boca. O Wi-Fi cai bem na hora de executar o movimento. Que frustrante. E aí, para tratar, o material fala de abordagens baseadas em evidência, tipo contraste mínimo, intervenção em contexto natural. E não dá para esquecer da prática diária em casa. Os famosos 5 a 10 minutinhos por dia. Exato. O fonoaudiólogo direciona, mas a família tem que participar. O diagnóstico profissional é inegociável. Chegando no nosso final, eu quero trazer uma síntese que tirei diretamente da fonte, que é de uma empatia enorme. A frase diz que a fala é uma ponte para o mundo e é infinitamente mais valioso ajudar a criança a cruzar essa ponte com segurança do que exigir que a arquitetura dessa ponte seja impecável. É muito profundo isso. O importante é ela conseguir atravessar e interagir. Então, o que tudo isso significa para o dia a dia? Recapitulando rápido, as diretrizes de ação são claras. Se há dificuldade, não espere o tempo passar. Crie um ambiente seguro em casa, valide o esforço e não exija repetição pública. E faça a ponte com a escola. Registre qualquer zombaria e exija amparo. E, claro, procure intervenção precoce, lembrando o aviso ético do texto de que nada do que a gente discutiu aqui substitui a avaliação clínica individualizada. O progresso não é linear, terão altos e baixos, mas a criança não pode passar por isso sozinha. Exato. E nós discutimos muito como a exigência de perfeição silencia as crianças.
mas isso nos obriga a olhar para nós mesmos enquanto sociedade adulta. Verdade. Em uma sociedade tão obcecada pela performance impecável e pela oratória perfeita, quantas ideias brilhantes, geniais e totalmente revolucionárias nós estamos perdendo todos os dias simplesmente porque alguém, em algum lugar, sentiu vergonha demais para abrir a boca e compartilhá-las. É algo para se pensar. Com certeza. Uma reflexão fundamental para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje.